Vamos falar de coisa não tão boa? Vamos falar? Todos nós sabemos por que vocês estão aqui. Então vocês estão aqui porque vocês estão com raiva dos Estados Unidos da América? Ei, peraí, gente. Calma aí, não é assim, né? Calma. Nem sempre os Estados Unidos, mas sempre os Estados Unidos. Bom, e mais uma vez, foram os Estados Unidos. Se vocês acompanharam as notícias desse final de semana, vocês acompanharam também que os Estados Unidos e Israel realizaram uma série de ataques no Irã. E esses ataques no Irã são ataques importantes porque eles vão começar a demonstrar uma certa definição do tabuleiro geopolítico. Já tem muita gente falando de Terceira Guerra Mundial, já tem muita gente falando sobre os desdobramentos, já tem muita gente se perguntando o que vai acontecer. Então, vamos primeiro entender por que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, por que o Irã é uma peça fundamental desse tabuleiro geopolítico, dessa organização do mundo como a gente está vendo agora, quais foram as condições desses ataques, o que o governo dos Estados Unidos pode ganhar, o que ele pode perder, o que o Irã pode ganhar, o que o Irã pode perder, e tudo isso e muito mais. Não tem vinheta, né? Então vamos começar. Primeiro, vamos lá. Entender o seguinte. O ataque que os Estados Unidos e Israel realizaram não foi um ataque que surpreendeu as autoridades iranianas. Diferentemente dos ataques realizados em junho do ano passado, em que instalações e locais estratégicos do Irã foram bombardeados, buscando eliminar alvos de alta prioridade. Então a gente acompanhou naquela que foi chamada de Guerra dos 12 Dias, né? É um nome, uma alcunha que foi feita ali no ano passado, de que várias autoridades importantes do Irã acabaram sendo mortas nesses ataques. Dentre elas, lideranças militares muito importantes da Guarda Revolucionária Iraniana, cientistas do programa nuclear e várias instalações do programa nuclear. Mas, diferentemente daqueles ataques, os ataques de agora já estavam sendo calculados pelo Irã. Porque os Estados Unidos, também nas últimas semanas, nos últimos meses, movimentou uma parte da sua tropa e das suas frotas navais para próximo de um estreito muito importante, que é o Estreito de Hormuz, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então o Irã já esperava esses ataques. Rodinantes mandou R$10. Obrigado, Rodinantes. Então o Irã já esperava que esses ataques fossem realizados. E nesses ataques, a gente também acompanhou, mais uma vez, o tamanho da brutalidade e o tamanho da violência perpetuada pelos Estados Unidos e pelo regime sionista. Isso porque um dos ataques atingiu uma escola de meninas no Irã, vitimando mais de 40 crianças. Mais uma vez, as forças da democracia e da liberdade, da suposta democracia e liberdade, vão lá e atacam uma escola de meninas, uma escola de crianças. E aí, curiosamente, não tem nenhum jornal meio que batendo muito nisso, né? Os mesmos jornais que falam que as mulheres são oprimidas no Irã e não sei o que lá, né? Enfim, é sempre essa questão de dois pesos e duas medidas. Mas então o que acontece é entender que agora o Irã está passando por um momento que os Estados Unidos acreditavam ser um momento delicado. O que os Estados Unidos e Israel, portanto, queriam com esse ataque? Então, tem várias razões para ele ter acontecido. Em primeiro lugar, o ataque é principalmente uma conexão mais firme de aliança entre o governo Trump e o governo Netanyahu. Vale aí lembrar que uma das principais diretrizes do governo, da plataforma política do Trump, era de justamente retirar a participação dos Estados Unidos nas guerras internacionais. Eles estavam enviando tanto ajuda militar quanto tropas. Mas a situação na faixa de Gaza e a resistência palestina acabou fazendo com que o Netanyahu buscasse puxar o Trump junto para esse cenário de guerra. Existem muitos ideólogos e muitos membros do MAGA, do Make America Great Again, que eram contrários à intervenção dos Estados Unidos, tanto no Oriente Médio, de uma maneira geral, quanto em Gaza, quanto na Ucrânia, quanto em várias dessas regiões. E essa puxada que o Netanyahu deu ao Trump ainda precisa ser explicada e tal. Mas o principal motivo
para que esse ataque fosse realizado é o apoio dos Estados Unidos ao regime sionista, a Israel, como seu representante dos interesses internacionais locais. E esses ataques foram realizados principalmente para poder prestar apoio, já que Israel, cometendo o genocídio na faixa de Gaza, devastando aquele local, matando e destruindo tudo e todos, ainda assim enfrenta uma resistência muito grande por parte de diversas organizações. Então, para a gente poder relembrar um pouco, a questão da faixa de Gaza, ela lidou com o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é um projeto de extermínio. Ponto. O governo Netanyahu já fez várias declarações na ONU, já fez várias declarações em vários locais sobre o projeto da Grande Israel. E esse projeto da Grande Israel atravessa necessariamente uma dominação de territórios cada vez maiores. E isso significa uma opressão cada vez maior contra os palestinos e todos os povos árabes da região. Então, Israel empreende o processo de colonização a Gaza, e a Cisjordânia cada vez mais. Em outubro de 23, no dia 7 de outubro de 23, quando a gente tem a Operação Tempestade no Deserto, liderada pela Frente Nacional de Libertação da Palestina, com protagonismo do partido político Hamas, o início do genocídio em Gaza. E a resistência palestina foi muito forte. Então, Israel, mesmo tendo o financiamento, a máquina de guerra e toda aquela retórica racial, retórica colonial, não conseguiu dominar Gaza por uma invasão terrestre. Destruiu Gaza por bombardeios, colocou a população palestina em condições de morte, na verdade, constantes, bombardeio de hospitais da ONU, bombardeio de acampamentos de refugiados, morte é o conflito mais mortal da história para jornalistas, a devastação completa da estrutura urbana, sem água, sem eletricidade, sem comida, sem escola, sem nada. É uma Auschwitz em tamanho família, em tamanho gigante. É um campo de concentração, um campo de extermínio em tamanho gigante. E isso só foi possível porque Israel não conseguiu dominar o território de Gaza por uma invasão terrestre, porque enfrentou a resistência de várias organizações. Então, dentro da faixa de Gaza, a organização que teve essa resistência foi o Hamas. Na região norte de Israel, sul do Líbano, a gente tem a participação de uma organização que se chama Hezbollah, que também é um partido político com um braço armado, que foi uma das organizações criadas como consequência da invasão de Israel no Líbano em 1982 e que perdurou até o ano 2000. Israel ocupou o sul do Líbano por 18 anos. Então, o Hezbollah é uma organização que foi criada na esteira desses acontecimentos e uma organização islâmica de orientação xiita e que tem o apoio ou a inspiração, a proximidade com o governo iraniano, que também é um governo de orientação xiita. E além então do Hamas em Gaza e do Hezbollah no norte de Israel, no sul do Líbano, Israel também enfrentou a resistência de uma organização chamada Ansar Allah, que na imprensa internacional é conhecida como Houthis, H-O-U-T-H-I-S. H-O-U-T-H-I-S. Houthis. Que basicamente é uma organização que existe no Iêmen, um país que fica no sul da Península Arábica e que bloqueou o acesso ao Mar Vermelho alguns anos atrás. E o Mar Vermelho, para você que não sabe ou que não lembra, é aquele mar que fica entre o Egito e a Península Arábica. Uma área muito importante para o comércio internacional, porque é através dessa área que se acessa o canal de Suez, o canal por onde se conecta o Mar Mediterrâneo com o Oceano Índico. Um importante ponto comercial estratégico e que já havia sido disputado em outras oportunidades. O canal de Suez era controlado pelas potências ocidentais até 1956, quando foi nacionalizado pelo governo nacionalista egípcio do Gamal Abdel Nasser em 1956. E isso gerou um conflito, uma confusão do cacete, gerou um problemaço na época, porque a Inglaterra e a França não queriam perder o controle do canal. Então, o regime sionista enfrentou muito mais resistência do que se imaginava. Inclusive, Israel realizou ataques contra o Irã nos anos anteriores em pontos estratégicos contra o Irã.
né? Então o Irã foi atacado no seu território por mísseis israelenses. E o Irã revidou esses ataques jogando mísseis em áreas e aeroportos estratégicos. O que nesse momento também mostrou uma certa fragilidade ou impotência do chamado Iron Dome, né? O domo de ferro israelense, que seria que conseguiria repelir mísseis e tudo mais. Então, beleza. O ataque ao Irã agora vem como uma resposta a isso. Por quê? Porque o Irã é o principal agente político regional que pode impedir a ascensão de Israel e do seu projeto de espaço vital. Né? Projeto similar ao que a Alemanha nazista fez nos anos 30. O projeto de expansão territorial pela lógica de que eles precisam de um território. Hoje, o Irã é a principal força política, não é a única, mas é a principal força política capaz de restringir essa expansão. Essas outras forças que eu comentei, o Hamas, o Ansar Allah e o grupo Hezbollah, são forças que atuam mais localmente e regionalmente, tá? Mas o Irã é a principal força política, militar, que tem essa capacidade de resistência. E o Irã é um local estratégico, porque ele faz a conexão da área do Oriente Médio para a Ásia Central. O Irã não é um país árabe, né? Não é um país árabe, mas é um país que tem uma localidade estratégica muito importante. Porque é ele que vai conectar a Península Arábica, o Oriente Médio, com a Ásia Central, com o Oriente Próximo. É um ponto importante nesse sentido. E desde 79, quando aconteceu a Revolução Islâmica, lá do Ayatollah Khomeini, essa área é uma área que foi desejada pelos Estados Unidos. Então, durante muito tempo, o Irã, né? Eu comentei inclusive isso no meu vídeo sobre o ataque que o Irã realizou, né? Que eu fiz no começo do ano. Ele tá aqui no card em algum lugar para você ver. Mas essa área, ela sempre foi, de alguma maneira, controlada indiretamente pelos Estados Unidos. Seja pelo regime do Shah, Reza Pahlavi, seja pelo regime do filho do Reza Pahlavi. Certo? Então, essa questão também tem um interesse comercial. Porque o Irã é um país que produz petróleo. E durante muito tempo, o petróleo iraniano foi controlado por uma companhia britânica, que, depois da Revolução de 79, passou por um processo de nacionalização. Então, tem essa questão. O Irã é um agente regional que pode impedir a expansão da Grande Israel, que tem importantes poços de petróleo, que tem uma localização estratégica muito importante e que é abertamente um governo contra a presença ocidental e dos Estados Unidos ali. O que não significa que o governo iraniano tem que ser defendido sobre todos os aspectos, né? Especialmente porque o governo iraniano da República Islâmica perseguiu comunistas do Tudeh, né? Do partido Tudeh, né? Mas, enfim, isso é uma outra questão. Então, o que acontece? O grande objetivo dos Estados Unidos e de Israel com esses ataques era de liquidar lideranças estratégicas. Então, foram os cientistas lá atrás, foram lideranças militares, tanto do Irã quanto do Hezbollah, por exemplo, do Hamas, de outras organizações, buscando instaurar o caos. É isso. A estratégia de Israel e dos Estados Unidos com esses ataques é instaurar o caos na região e assim provocar uma mudança de regime. E o ataque dos Estados Unidos e de Israel nesse final de semana foi muito motivado também pelos eventos do que aconteceu na Venezuela. Então, os Estados Unidos sequestraram o Nicolás Maduro, fizeram aquele furdúncio todo, né, conseguiram dominar o país, direto ou indiretamente, e eles acreditavam que no Irã talvez fosse um processo similar. O que, né, acho que o tiro vai sair pela culatra. Então, o objetivo, inclusive com o assassinato do Ayatollah Khamenei, era de provocar a bagunça dentro do país. Para quê? Para nessa bagunça você conseguir criar uma força política interna capaz de retirar o governo atual e colocar um outro sob a tutela dos Estados Unidos. Tanto que, se vocês lembrarem, há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, houveram vários protestos no Irã contra o governo e que foram aproveitados por setores ligados aos Estados Unidos
para tentar criar uma comoção internacional em defesa da troca do governo, né? E aqui, mais uma vez, não estou dizendo que os protestos não tinham legitimidade. A gente falou sobre isso, né? Que era a questão da queda da valorização do real, era o problema do abastecimento, eram questões econômicas que o governo iraniano não estava conseguindo lidar. E isso acabou provocando a eclosão de vários protestos que foram aproveitados como uma oportunidade para os setores do imperialismo em tentarem maquinar isso em favor deles. Beleza? Esse ponto é importante. Houve, então, uma tentativa, um flerte de realizar essa desestabilização interna e que não se consolidou, né? Ninguém nunca mais falou dos protestos. Perceberam? Os protestos sumiram. Né? Por quê? Porque o governo controlou eles. Porque o governo passou a controlá-los de maneira a apaziguar esse conflito interno. E é isso, mantendo os interesses da República Islâmica. Não é 100% certo, não é questão de certo ou errado, né? São interesses políticos que estão em jogo. Dito isso, o que acontece então é que o Irã é esse agente regional que tem um poder político, militar, muito grande e que impede a total dominação dos Estados Unidos na região e de Israel principalmente, né? Como seu principal ponto ali de apoio. Quero mostrar para vocês rapidamente um mapa. A gente vai ver alguns mapas agora para poder deixar isso mais ilustrado, para a gente conseguir ver isso com mais clareza. O Irã é esse território onde a gente vê escrito Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar. É que a fronteira ela tá bem clarinha, não dá para ver direito. É bem essa região aqui no meio, entre o Iraque e o Afeganistão. Então a gente consegue ver que os Estados Unidos têm muitas bases militares e muitos membros do exército deslocados na região. Qual é o objetivo? Criar pressão estratégica, criar pressão militar para poder inibir o desenvolvimento de ações militares do Irã. Então, assim, é aquela coisa. A galera até tava comentando, né? Tava passando num jornal assim, o Irã foi atacado e se recusou a aceitar um cessar-fogo. Pô, imagina, você é provocado, você é atacado, já não é a primeira vez, e você ainda tem que querer o cessar-fogo? Aí é brincadeira, né? Mas aqui, então, a gente observa que a presença militar dos Estados Unidos é muito grande. E, é claro, uma presença militar que é feita em consonância, em aliança com o Estado de Israel, em maior ou menor medida, né? Que atua mais na sua própria região, mas que contém esse apoio. Depois do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, várias bases militares dos Estados Unidos foram atacadas. As bases no Iraque, no Bahrein, no Catar, e alguns ataques foram realizados nos Emirados Árabes Unidos, tá? Então, todos esses países que estão aqui nessa faixinha, certo? Então, o que a gente pode perceber, né, o que a gente pode ver, é que o Irã está sob constante ameaça dessas bases, né? Mas o que é importante entender é o seguinte, né? Entender que o Irã está cercado por várias bases dos Estados Unidos que foram sendo montadas ao longo das décadas como pontos estratégicos importantes. Aponta com o dedo é ótimo. Tá? Então, esse ataque ele tem como principal intencionalidade desarticular o Irã como um agente regional capaz de responder, único, né, mais assim, forte, para responder a essas agressões. E aqui tem um outro ponto importante que a gente vai ver agora. Por quê? Porque os ataques dos Estados Unidos a Israel também têm como objetivo a desobstrução de uma região que é conhecida como Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma área estratégica porque é por ela que saem vários carregamentos de petróleo pelo mundo todo. Inclusive, os ataques que foram realizados pelos Estados Unidos e Israel ao Irã foram, por muitos membros da imprensa, vistos como uma ameaça a uma eventual nova crise do petróleo pelo bloqueio do acesso a esse estreito. Vamos ver aonde fica esse estreito. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui está o Estreito de Hormuz. Então a gente tem o Golfo Pérsico, aqui no cantinho. A gente tem essa curvinha, né?
aqui, que é o estreito. Esse estreito, atualmente, é controlado pelo Irã, pela Marinha Militar Iraniana. E o Estreito de Hormuz é uma localidade importante porque é a partir dele que é enviado cerca de 20% do petróleo mundial. Então, 20% do petróleo que é produzido nessa região do Oriente Médio e do Oriente Próximo é exportado pelos navios através dessas áreas. E é nessa área, próximo do Estreito de Hormuz, mas não no Estreito de Hormuz, mas aqui no Mar Arábico, que os porta-aviões dos Estados Unidos foram enviados. Porta-aviões, para quem não sabe, é um tipo de embarcação, um dos maiores tipos de embarcação que existe, que demora anos para ser construído, muitos anos para ser construído, que pode comportar até 4.500 marinheiros, ou seja, basicamente a população da cidade de Salto Itararé, e que pode receber aviões e embarcações de vários tipos. O mais moderno deles, o mais recente, é o USS Gerald Ford, que foi enviado para essa área. Por isso que os iranianos sabiam que um ataque ia acontecer. Certo? Então, esse ponto aqui é mais um ponto importante. Para a gente ter, né, essa dimensão do que significa, né, essa área, entre o início de 2022 e maio de 2025, o Estreito de Hormuz transportou entre 17,8 e 20,8 milhões de barris por dia de petróleo bruto, condensado ou combustível, que foram para esse local. Então, a maior parte do petróleo que é exportado por essa região é a exportação de países da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que são países, inclusive, que são aliados dos Estados Unidos. Né? Então, aqui a gente está falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, além do próprio Irã. Então, o ataque dos Estados Unidos é uma ameaça ao fechamento completo do Estreito de Hormuz, que é uma área importante para esse petróleo. E aqui tem outros pontos que eu acho relevantes também trazerem para o debate, que são, primeiro, o fato de que uma parte considerável do petróleo exportado para a China vem do Irã. Ou seja, o ataque ao Irã é, de alguma maneira, e aí é uma análise que eu estou fazendo agora, é uma maneira de tentar obstruir o fornecimento de petróleo para a China, o que seria, né, o que causaria, de fato, um grande impacto econômico, porque, afinal de contas, né, mesmo a China fazendo um processo muito grande de mudança na sua matriz energética, ela ainda depende muito do petróleo. Depende muito. Além disso, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã também foi uma tentativa de fazer novamente o que aconteceu na Venezuela, mas, aparentemente, sem o mesmo sucesso, o que pode custar muito caro para o governo Donald Trump, já que ele está realizando esse movimento numa tentativa de desestabilização dos seus adversários regionais para conseguir recursos, para dar o seu apoio ao seu aliado estratégico, que é Israel, num cenário em que os Estados Unidos não estão bem das pernas, em que a crise econômica dos Estados Unidos cresce cada vez mais. Tá? Hoje, a população dos Estados Unidos não é simpática a um conflito, não é favorável a uma guerra naquela região. Então, o Trump, de alguma maneira, está tentando emular o que foi a doutrina Bush, né? A justificativa da guerra ao terror, toda aquela parada de necessidade de levar liberdade e democracia, né? Que foi o que centralizou os discursos dos Estados Unidos na época dos protestos, mas que agora não está colando. Não está colando. Então, num país em que você tem uma crise econômica gigantesca, em que a população está, assim, toda necessitada, muitos problemas, uma guerra regional que arrastaria mais soldados, talvez seja um tiro no pé que o Trump se deu agora. Tanto que tem vários setores da direita dos Estados Unidos que estão sendo contra a guerra, contra esse envio de tropas, contra esses ataques. Porque isso significa uma possibilidade de instabilidade para os próprios Estados Unidos. O ataque ao Irã também é uma tentativa de dar um recado para as outras potências do BRICS. A princípio, o
que eu analiso, e ainda assim, acho que está cedo para tirar uma conclusão definitiva, né? Esse vídeo está sendo gravado às 10h46 da manhã de um dia 2 de março de 2026, que é o fato de que muito dificilmente a Rússia e a China vão reagir em apoio ao Irã. Muito dificilmente. Muito dificilmente. Talvez a China apresente algum tipo de concessão de dados, informações, alguma coisa nesse sentido, mas militarmente falando, eu diria que não vai rolar. Não vai rolar um apoio dos países aliados estratégicos do Irã nesse eixo contra-hegemônico, né, na questão com os Estados Unidos. O que também levanta um ponto importante, que é com relação à limitação dos BRICS. Tem muita gente que até agora está falando sobre o quanto o BRICS vai sobrepor a ordem imperialista mundial. Vale aqui lembrar que a ordem imperialista mundial ela é mantida graças à força econômica dos Estados Unidos, da União Europeia, mas principalmente da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Fiz um vídeo no meu canal falando sobre como os acenos do Trump à anexação da Groenlândia criam um risco do fim da OTAN. Tá? Tem vídeo sobre isso no canal, tá aí para você assistir também mais tarde. Então, o que acontece é que os BRICS não são uma aliança militar. Eles não são uma organização militar que assegura apoio militar em caso de ataque, como é o caso da OTAN. O BRICS é um bloco comercial, um bloco econômico. Então, se os interesses econômicos dos países não forem duramente afetados, é muito difícil que alguma coisa seja realizada nesse sentido. Agora, o que está acontecendo, na prática, é que o Irã está retalhando esses ataques, atacando bases militares, pontos estratégicos, inclusive atacando Israel. Netanyahu vazou do país. Netanyahu não está mais em Israel. Ele fugiu, ironicamente, para Berlim. Fugiu para Berlim, para se refugiar lá. Né? Então, o que a gente vai ver de desdobramento nas próximas semanas, a meu ver, é uma ampliação desses ataques pontuais, desses conflitos. Eu julgo um desembarque anfíbio, um desembarque terrestre nos Estados Unidos, algo extremamente improvável, não porque eles, né? Não porque eles, enfim, né? Tem algum tipo de noção de humanidade ou qualquer coisa assim, mas porque as condições de desembarque de tropas americanas, de tropas dos Estados Unidos na região é, assim, um buraco. É um buraco, tá? Um buraco de se entrar. Porque apesar de ainda ser a maior força militar do mundo, ainda por ter os equipamentos, a estrutura, a rede de satélites, de dados, o apoio de Israel e tudo mais, ainda é uma situação que no território iraniano é outra história, né? É outra história. Uma invasão terrestre, um ataque aéreo é uma coisa, uma invasão terrestre é outra. E para que o regime, para que o governo do Irã seja alterado, como a gente está vendo agora, será necessário muito mais do que somente o assassinato do grande líder do Ayatollah, ou das figuras chaves, né? O Khamenei já estava mais idoso, já estava mais velho, já teve uma substituição do Ayatollah, e agora vai depender de como a guarda revolucionária do Irã vai reagir ao processo. E o que parece estar acontecendo, e novamente, ainda é cedo para tomar qualquer grande conclusão, é de que a guarda revolucionária vai manter a sua base. E, portanto, o governo iraniano, a República Islâmica, vai seguir. E aqui tem um outro ponto, porque tem muita gente perguntando sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Uma possível Terceira Guerra Mundial. Veja, gente, o que é importante perceber aqui é que vários conflitos pipocaram ao longo desses últimos anos. Vários, né? E assim, conflitos, nós estamos falando de forças militares opostas
batalhando uma contra a outra. Não é unicamente uma invasão, como foi o caso dos Estados Unidos no Kuwait nos anos 90, no Iraque, no Afeganistão, na Somália, na Líbia, na Síria. A gente não está mais falando de invasões, nós estamos falando de conflitos, né? De dois lados, dois estados, duas forças disputando, né? Nessa movimentação de guerra. Claro que nas invasões houve resistência das forças que foram invadidas, mas o contexto agora é de guerras maiores, maiores proporções, e isso é um sinal. Sinal do quê? Sinal de que o imperialismo, esse estágio superior do capitalismo, né? Vai aí lembrar, o imperialismo ele não é uma política, ele é uma fase do capitalismo, e é essa fase que a gente se encontra agora. O imperialismo está apresentando os sinais de que nós estamos vivendo uma disputa cada vez mais acirrada pela hegemonia e pelo controle global da produção, dos recursos estratégicos, eletrônicos e tudo mais. E isso aparece não só nos ataques dos Estados Unidos a Israel, não só na invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, mas também na disputa de setores estratégicos da produção, de semicondutores e processadores, no controle de terras raras que está acontecendo no Brasil, na Ucrânia e em vários outros lugares, e também no controle, por exemplo, dos dados, né, das moedas digitais, do sistema de pagamento internacional, de tudo isso. Então, Terceira Guerra Mundial precisa ser avaliado a partir dessa visão. Nós estamos falando de uma possibilidade de conflito que pode se desdobrar. E o primeiro grande desdobramento veio em 2022, com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é o marco de que agora as potências que têm interesses diferentes dos interesses das classes dominantes dos Estados Unidos começaram a se movimentar. Que é o caso da Rússia, que é o caso da China, que é o caso do Irã, que era o caso da Venezuela, que é o caso desses outros lugares. Então, o que nós estamos vendo agora é uma crise do imperialismo. Os Estados Unidos, paradoxalmente, né, meio contraditoriamente, ao mesmo tempo que se interessam pela guerra, a guerra para eles é agora um movimento de all-in. É um movimento de all-in. Por quê? Porque eles estão perdendo a hegemonia aceleradamente para a China, estão perdendo a hegemonia da produção até de outros setores para a Rússia, mas principalmente para a China. E o grande ponto é que não dá mais tempo de correr atrás. O nível de desenvolvimento técnico, científico, produtivo, militar dos chineses está muito mais avançado que dos Estados Unidos, num ritmo em que eles não conseguem mais alcançar. Então, a guerra se torna um instrumento. Por isso que o Trump tentou as tarifas comerciais. E assim, um parênteses, lembrei de uma coisa importante. Se essa parada do Estreito de Hormuz, se esses ataques reverberarem na indústria do petróleo como já estão reverberando, o que a gente vai ver nos Estados Unidos é uma crise inflacionária sem precedentes. Porque já tem um problema com a implementação das tarifas do Trump. E assim, detonou as já caquéticas condições de vida dos americanos. Já detonou. E o petróleo subir de preço, aí meu amigo e minha amiga, se prepare, você aí, USAer, se prepare, porque the giripoca is going to piu-piu. The giripoca is going to piu-piu. A situação, compre Petrobras não, a situação da classe trabalhadora dos Estados Unidos vai piorar muito. Muito, em níveis estratosféricos. E aí, uma crise interna vai se abater sobre o país. Então, a guerra por Trump, ela não é algo desejável, especialmente uma guerra estrangeira, né? A ideia é a recuperação econômica. Mas talvez, para ele e para os setores conservadores dos Estados Unidos, não haja alternativa. Porque não dá mais tempo de correr. Então,
uma guerra agora é mais interessante. Por quê? Porque os Estados Unidos ainda têm a hegemonia militar do mundo. A China tem mais desenvolvimento técnico, mais gente, mais recurso, terra rara, semicondutores, taranana, e os Estados Unidos têm um porta-aviões. E os Estados Unidos têm mísseis interbalísticos. Entendeu? Tem ainda a maior estrutura militar. Isso é necessário, essa movimentação que eles estão fazendo, na minha avaliação, é um movimento que está mostrando que a Terceira Guerra Mundial está se aproximando, e não porque a maldade humana, mas porque vários frontes de guerra estão pipocando em vários lugares. Foi na Ucrânia, o genocídio na Palestina, as tensões com Taiwan, o que aconteceu na Venezuela, as tarifas comerciais, a monopolização, a bolha da IA, tudo isso, essa fase do monopólio, essa fase da concentração de capitais, essa fase da destruição da economia em larga escala para o beneficiamento de poucos agentes, são sinais de que a crise imperialista vem aí. E o Brasil, né? E o Brasil com tudo isso? Na minha avaliação, o Brasil hoje é mais próximo, agora eu vou citar uma hate, o Brasil hoje é mais próximo do governo Trump do que dos BRICS. Essa que é a realidade. O Brasil hoje tem alianças, tem uma proximidade diplomática maior com o Trump do que com os BRICS. Para mim, isso é fato. Isso é fato. Isso é determinado. Ah, e assim, não gostou? Manda áudio, entendeu? Porque é olhar para a realidade. O Brasil vetou a participação da Venezuela nos BRICS. O Brasil tem selado acordos de concessão de terras raras, de instalação de data centers dos Estados Unidos no Brasil. O Lula e o Trump pintaram uma química juntos, né? E aí você pode dizer assim, mas se o Brasil não fizer isso, ele será dominado pelos Estados Unidos. Então tá bom. Então o negócio é o quê? É ceder, né? Então, foda-se. Não vamos fazer um negócio que seja realmente estratégico, seja tático, seja importante para lutar por uma soberania nacional, né? Enfim. A grande questão é que hoje os BRICS não conseguem corresponder à altura da demanda militar que os Estados Unidos têm, e o Brasil se afasta dos BRICS como um agente participante deles. Ainda mantém algumas relações, ainda tem algumas coisas, mas, a meu ver, geopoliticamente, a resposta do Brasil aos próprios ataques que Estados Unidos e Israel fizeram ao Irã é uma resposta ruim, insuficiente, e é uma resposta que tenta equilibrar dois pratinhos ao mesmo tempo na mão. E a gente sabe que quem tenta equilibrar tudo ao mesmo tempo, uma hora vai deixar cair. E aí, salve-se quem puder. Então, hoje, o Brasil tem mais proximidade com a diplomacia do governo Trump, com as suas articulações comerciais, do que uma diplomacia com os BRICS e a produção de uma alternativa econômica. Não que os BRICS, né, e eu já falei sobre isso várias vezes, muita gente acha que os BRICS são a salvação do mundo, né? É a nova ordem mundial que vai ajudar. E, gente, não se iludam. Não se iludam. Tá? Não se iludam. O BRICS não é a solução anti-imperialista por essência. Bom? Não é. Porque os Estados Unidos não são o imperialismo. Eles são parte da cadeia imperialista. Assim como todos os países controlados pela burguesia. Se o imperialismo é uma fase do capitalismo, então nós estamos falando de articulações e de alianças e de organizações e de movimentações econômicas, movimentações políticas, não só de invasões militares, por assim dizer. Hoje os BRICS têm muito mais potencial, mas a realidade de apoio aos povos oprimidos pode ser vista com relação à questão palestina, né? Em que a China e a Rússia ficaram quietinhas. E aí, assim, a que nível chega o pragmatismo? Basicamente é isso. Então a gente tem a invasão não,
os ataques dos Estados Unidos a Israel, os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, a busca pelo controle estratégico dos recursos petrolíferos, a busca pelo desbloqueio do Estreito de Hormuz, a consolidação do projeto da Grande Israel e a derrota do Irã seria uma derrota do povo palestino. É importante dizer isso, uma derrota, assim, sacramental do povo palestino. É realmente, assim, uma pá de cal no processo todo. A gente tem um processo de assédio pelas bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, na região da Ásia Central. A gente tem um bloqueio do envio de petróleo, um eventual bloqueio de envio de petróleo para os chineses. E a gente tem, portanto, essas relações e esses conflitos, essas tensões, que o que tudo indicam, né, fazem a gente se aproximar de um palco de uma terceira guerra mundial. Certo? É isso, né? Essa explicação. A gente está aqui no dia 2 de março, ainda tem muita água para correr, ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Mas é importante dar esse panorama geral e a gente vai se atualizando enquanto as coisas acontecem. Beleza? Eu quero saber o que você, que está aí no chat, e você que está assistindo esse corte, acha sobre isso. Comenta aqui embaixo qual é a sua visão, se você acompanhou os processos todos, né? O que te chamou a atenção nesses ataques? Como que você observa essa situação? Se você acha que a gente vai estar entrando, né, num cenário de Terceira Guerra Mundial, ou se é viagem da minha cabeça. E se você gostou dessa explicação, desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar ele. E também se considere tornar membro desse canal para ajudar esse trabalho a se manter, além, é claro, de acessar conteúdo exclusivo. E se você quiser aprender História do Brasil a um preço acessível e com didática, eu vou deixar aqui o QR Code das aulas do Contracurso. Mais de 20 aulas de História e Sociologia por R$19,90 por mês ou com desconto de 30% no plano anual para você aprender História e Política com qualidade, com profundidade e com uma linguagem que você pode entender e conectar o passado com o presente. E para terminar, de verdade, eu quero convidar você que assistiu esse vídeo até o final a acompanhar a estreia do canal Contra a História, meu novo canal, novo projeto do qual eu estou participando, que vai acontecer no dia de hoje, 2 de março de 2026, às 8 horas. Eu vou deixar o link, tanto para todas essas iniciativas que eu comentei, quanto para o Contra a História, aqui na descrição, para você acessar. Muito obrigado por ter assistido. Vamos ficar atento aí às próximas movimentações e a gente vai se falando, certo? Um grande beijo, um grande abraço, valeu e até a próxima.